capítulo 1. Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 45. Amém? Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Amém? Então, nós lemos aqui sobre um homem, né, que ele era um leproso, né, ele tinha lepra. E esse texto, Jesus ele vai nos mostrar que ele curou esse homem, né, dessa lepra, ele curou esse homem dessa enfermidade, porque Jesus ele podia tudo, né, ele pode tudo, nos curar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Jesus tem o poder para fazer isso, né? E a lepra naquela época era uma doença assim incurável, não existia cura para a lepra. Quando a pessoa era diagnosticada com lepra, automaticamente ela ia, vamos supor, né? Vamos imaginar se a cena, hoje lendo isso aqui eu comecei a entrar na história e eu gosto muito de ler, eu tenho mais facilidade com leitura do que com filmes, né? Com visão, aquela coisa de ficar vendo. Eu gosto da leitura porque eu entro na história e eu me imagino ali dentro com aquelas pessoas. E eu comecei a imaginar aquele homem indo no médico, de repente sentindo uma dor, e aquele médico diz assim: olha, você não é uma dorzinha qualquer não, né? Você tá com lepra, você tá leproso. E a partir do momento que a pessoa recebia esse diagnóstico de lepra, aquela pessoa, automaticamente, ela tinha que ir para casa dela, pegar as coisas dela, imagino eu, né? Pegava tudo que era dela e se retirava da cidade. E essa pessoa, ela ia ficar no leprosário, que era um lugar afastado, era um lugar assim distante da convivência das pessoas. Ela ia viver com outros leprosos naquele lugar, porque a lepra ela era algo muito contagioso. Então as pessoas elas não podiam ter contato com o leproso. Ele não podia mais ter contato com a sua família, ele não podia mais ter contato com seus amigos, ele não podia, se ele era uma pessoa que frequentava o templo, ele não podia mais ir ao templo, porque ele tinha que ficar afastado por estar com lepra. Eu acho que nós temos sentido um pouquinho disso, né, nesses dias, né, de afastamento, porque a gente não está podendo ter muito contato com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos, não estamos podendo ir na nossa igreja, né, mas assim, e nós sabemos que isso daqui a pouco daqui a pouco termina isso, né, daqui a pouco passa esse período de pandemia e nós vamos poder voltar à nossa vida normal. Mas o leproso, quando ele tinha esse diagnóstico, ele não tinha chance, ele não tinha esperança de poder voltar à vida normal dele. Ele ia para esse leprosário para morrer, porque a lepra, ela ia assim, matando a pessoa aos poucos. Então a pessoa perdia um dedo, daqui a pouco perdia a mão, perdia uma orelha, perdia o nariz. Ela ia morrendo aos poucos. Então ele não tinha esperança de poder voltar à convivência com a família, como nós temos, que daqui a pouco a gente tudo vai estar normal. E ele não. Ele sabia que ele ia para lá e que o fim da vida dele ia ser lá, naquele lugar. Então ele iria estar distante de todo mundo que ele gostava, da família, dos amigos, para sempre. Né? Ele não ia poder mais ter a vida dele normal. E aí, se ele tivesse contato com alguma pessoa, as pessoas já começavam a se gritar. Se as pessoas vissem ele entrando na cidade, as pessoas gritavam assim: imundo, imundo. Então imagina, gente, esse homem, como ele estava se sentindo. Até porque quando ele saía do médico, que ele recebia o diagnóstico, ele tinha que gritar de longe assim:
leproso, leproso, porque todo mundo tinha que saber, porque daí as pessoas se afastavam dele, as pessoas não chegavam próximas a ele, porque senão eram contagiadas com a lepra dele, né? Então eu fico imaginando como que esse homem, ele se sentia, né? Tendo, além da doença física, ele tinha uma doença na alma, né? Porque ele era uma pessoa rejeitada por todo mundo, rejeitada por toda a sociedade onde ele vivia, rejeitada pela família dele. Ele não podia ter contato com mais ninguém. Então, e a gente vê que o texto, né, que a gente leu aqui, ele não diz nem o nome desse homem, ele só fala assim, que é a cura de um leproso, né, de um homem que era leproso. Então, eu acredito assim, que esse texto, o Senhor, ele deixou registrado, não para exaltar esse homem, mas para exaltar o poder que Deus tem, que Jesus tinha para curar, que Jesus tem para curar a vida desse homem, né? Até porque esse homem ele era conhecido assim, o imundo lá, aquele imundo lá, né? E é interessante que a palavra diz que Jesus estava passando por Cafarnaum. Jesus estava passando ali por fora da cidade. Jesus não tinha entrado na cidade. Porque esse homem, ele não tinha autorização para entrar na cidade. Ele só andava por fora. Jesus encontrou ele ali. Então nós vamos falar um pouco hoje da cura que Jesus realizou na vida desse homem, né, e que também quer realizar na nossa vida, que quer fazer em nós, que quer fazer em mim, quer fazer em você, aquilo que Jesus pode fazer por nós, né? Então, a primeira experiência que esse homem teve foi a fé desse leproso, que no versículo 40, ele diz assim, um leproso aproximou-se e suplicou de joelhos, se quiseres, pode me curar, se quiseres, pode me purificar. Então esse leproso, ele creu, ele teve uma fé sobrenatural, que Jesus poderia curá-lo. Ele creu que se Jesus falasse para ele assim, ó, ser curado, ele seria curado. E eu imagino assim, porque a Bíblia fala que Jesus, quando estava andando pelas cidades, uma multidão o acompanhava. Então quando a Bíblia fala assim, que um leproso aproximou-se, eu creio que esse leproso, ele não chegou muito perto, ele deve ter ficado assim mais de longe, né? Porque se ele chegasse perto, as pessoas iam perceber que ele tinha lepra e todo mundo querer matar esse homem, sei lá, ia sair correndo, né? Sei lá o que poderia acontecer. E esse homem não, ele se aproxima assim uma certa distância e ele grita. Ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar dos milagres que Jesus tinha feito e ele fala assim, puxa, eu vou lá, porque esse homem ele pode me curar. Então ele teve fé. E ele vai e diz assim, olha, ei, se você quiser, eu posso ser curado. Interessante que ele percebeu que Jesus ele não era uma pessoa qualquer. Esse homem ele percebeu naquele momento que era alguém que poderia fazer algo por ele. Não era simplesmente um homem que estava passando ali, mas era Jesus. Era aquele que tinha o poder de curá-lo. E ele creu nisso. Ele creu que Jesus era esse homem. Que Jesus poderia fazer por ele o que ninguém tinha feito até hoje. E que ele não tinha mais esperança. Então, ele creu, ele acreditou, ele colocou a fé dele em ação naquele momento. E aí, é interessante que ele não perguntou assim para Jesus assim, ó, Jesus, o Senhor pode me curar? Não, ele diz assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele afirmou com convicção que Jesus poderia curá-lo. Ele aceitou naquele momento a supremacia de Deus sobre a vida dele, né? Ele não duvidou do poder de Deus através de Jesus. Ele não duvidou que Deus agia através de Jesus. Em nenhum momento ele teve dúvida disso, porque ele falou com convicção. E muitos de nós reafirmamos que temos um problema, né? Muitos de nós sabemos que temos alguma área na nossa vida que precisa de cura. Mas nós muitas vezes duvidamos que Deus pode curar. Muitas vezes nós não temos fé que o Senhor pode nos curar disso. E eu não digo somente da cura física. Eu acho que a cura emocional, a cura das nossas emoções, a cura da nossa alma, muitas vezes é muito pior do que aquela enfermidade física que nós temos. Porque a cura da nossa alma é algo que está lá dentro do nosso coração.
E muitas vezes as pessoas, elas nem querem se aproximar muito da gente. Elas querem distância de nós. Porque nós, quando chegamos perto, nós contaminamos as pessoas com aquilo que nós temos dentro de nós. Nós não temos uma enfermidade física que vai transferir para a pessoa, mas nós temos algo, às vezes, emocional. Às vezes a nossa maneira de falar, a nossa maneira de julgar, a nossa maneira de reclamar da vida, reclamar das pessoas, a nossa maneira, às vezes, de criticar o outro, isso acaba contaminando as pessoas e acaba nos afastando das pessoas. As pessoas se afastam de nós, porque nós não somos agradáveis, não somos pessoas com uma presença agradável. E o Senhor, Ele quer nos curar disso também. Ele quer tirar de nós essa enfermidade, porque nós temos uma enfermidade na nossa alma. E o Senhor, Ele quer nos curar. A amargura, o ressentimento, a raiva. Ele quer curar em nós tudo isso que está lá escondido na nossa alma, né? Que muitas vezes não é aparente, mas quando nós nos aproximamos dos outros, aquilo se torna algo muito visível. Né? Então nós precisamos ser submissos à vontade de Deus, reconhecer que não há limites para o poder de Deus, não há limites. Deus pode fazer no momento que Ele quiser. Nós precisamos declarar o impossível pela fé. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode me curar. Você tem afirmado a sua fé ou você tem confirmado o seu problema? Qual tem sido a sua reação diante da sua enfermidade? Seja ela na alma ou no físico. Qual tem sido a sua postura diante disso? Você tem dito assim, mas eu tenho um problema, mas eu tenho um problema muito sério, porque eu tenho algo aqui dentro assim, que eu não consigo expor, eu não consigo ter amizade com as pessoas, eu não consigo manter um relacionamento de amizade, um relacionamento de casamento, eu não consigo porque eu sou muito explosiva, nossa, quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já briguei. Se você tem falado isso, é porque você não crê que Jesus pode curar. Que você não crê que Jesus pode curar a tua maneira de ser, a tua maneira de agir diante das situações. Você precisa crer e declarar o poder de Deus sobre a sua vida, como esse homem fez. Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Né? E aí, no verso 41, diz assim, cheio de compaixão, cheio de amor, Jesus estendeu a mão e tocou nesse homem. E Jesus disse, quero, seja curado. Então eu imagino essa cena, aquelas pessoas em volta, e quando esse homem gritou, as pessoas olharam, porque ele não disse que ele era um leproso. Ele disse assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Em outras versões, diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Então eu fico imaginando as pessoas que estavam ali junto, pensando assim, o que será que esse homem quer se purificar, quer ser limpo? O que será que está sujo nele? O que será que ele precisa ser purificado? Ele não disse que ele era leproso. E Jesus vai até ele, Jesus caminha até ele, porque a palavra diz, que nós acabamos de ler aqui no 41, que Jesus tocou nesse homem. Então Jesus não ficou à distância, Jesus foi lá e tocou. Gente, imagina o quanto tempo esse homem não era tocado por alguém. Imagina quanto tempo esse homem não recebia um abraço de uma pessoa, não recebia uma pegada na mão. Quanto tempo esse homem vivia dessa maneira? Como a alma desse homem era ferida. Por muitas vezes sentir necessidade de ser abraçado e não poder receber esse abraço. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, por uma dor tão grande na nossa alma e tudo que a gente quer naquele momento é um abraço. Tudo que a gente quer naquele momento é que alguém chegue para nós e faça assim, vem cá, vai ficar tudo bem, vai passar. Né? É tão bom quando a gente recebe esse abraço, quando a gente está passando por esse momento de dificuldade. E aquele homem, ele não tinha isso, porque ninguém se aproximava dele. Só que naquele momento, Jesus cura a alma desse homem.